Olá, pessoal, tudo bem? Hoje estamos na parte 3 do capítulo 24. Não pôr a candeia sob o alqueire. É o nosso encontro número 102. Vamos lá, então? Vamos começar? 24.4. A coragem da fé. Quem quer que se confesse e me reconheça diante dos homens, eu o reconhecerei e eu confessarei também diante do meu Pai, que estás no céu. E quem quer que negue a mim diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai, que estás no céu. Isso está em Mateus, capítulo 10, de 32 a 33. Se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, o Filho do homem se envergonhará dele também, quando ele estiver em sua glória e na de seu Pai e dos anjos, dos santos anjos. Aqui está em Lucas, capítulo 9, versículo 26. Então, esse texto coloca a importância de sermos autênticos e verdadeiros consigo mesmo e com os outros também, né? Quando somos verdadeiros, estamos sendo fiéis a quem realmente somos. E isso significa que não estamos escondendo ou encobrindo nada, nem estamos vivendo uma mentira, estamos expondo o que realmente pensamos. Quando somos verdadeiros, estamos nos colocando em risco, obviamente, né, de sermos rejeitados ou criticados. Afinal, nem sempre as pessoas vão concordar com as nossas opiniões. Porém, quando a gente é verdadeiro, a gente está sendo fiel ao que pensamos e naquilo que a gente acredita, né? Continuando. A coragem das opiniões sempre mereceu a consideração dos homens, pois há mérito em enfrentar os perigos, as perseguições, as discussões e mesmo os meros sarcasmos, aos quais se expõe quase sempre aquele que não teme confessar abertamente ideias que não são admitidas por todos. Nisto, como em tudo, o mérito está na razão das circunstâncias e na importância dos resultados. Há sempre fraqueza em recuar diante das consequências, da sustentação, das opiniões, mas há casos em que isso equivale a uma covardia tão grande quanto a de fugir no momento do combate. Então, o texto aqui defende a importância de ter coragem para defender suas opiniões, mesmo que isso possa trazer consequências negativas. Ele argumenta que há mérito em enfrentar os perigos, de enfrentar as perseguições, as discussões e até mesmo o sarcasmo. Mas ele coloca que a pessoa não deve relutar em expor as suas ideias, mesmo que elas sejam impopulares. Continuando aqui o conteúdo dessa parte 3 do capítulo 24, ele coloca: Jesus estigmatiza essa covardia do ponto de vista especial de sua doutrina, dizendo que se alguém se vergonhar de suas palavras, vou novamente, Jesus estigmatiza essa covardia do ponto de vista especial de sua doutrina, dizendo que se alguém se vergonhar de suas palavras, ele também se vergonhará daquele que renegará o que o houver renegado. Mas aquele que o confessar diante dos homens será reconhecido por ele diante de seu Pai que está no céu. Em outras palavras, aquele que tiver medo de se confessar discípulo da verdade não serão dignos de serem admitidos no reino da verdade. Eles perderão assim o benefício de sua fé, pois é uma fé egoísta, que guardam para si mesmos, mas que ocultam com medo que elas lhe traga prejuízo nesse mundo. O que esse texto destaca? Jesus está falando sobre a importância de ser fiel à sua fé, mesmo que ela possa trazer consequência negativa. Ser autêntico no dia a dia pode ser desafiador. Afinal, nem sempre as pessoas vão concordar com nossas opiniões ou valores. Mas mesmo assim, vale a pena sermos quem somos de fato, pois seremos fiéis a nós mesmos e naquilo que a gente acredita. Eu tenho situações que eu conheço de pessoas que é, um diálogo entre pessoas com dogmas religiosos diferentes. O pessoal, eu acredito nisso, 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 de repente pergunta para um espírita, e você, qual a sua religião? Eu conheço pessoas que falam assim, eu sou católico, para não entrar em polêmica,
para não ter discussão, para evitar qualquer tipo de debate mais aprofundado. Isso é muito comum. E aqui o que o texto está falando é o seguinte: exponha o que você pensa, exponha de fato quem você é, por mais que a pessoa não vá concordar com você. Continuando. Enquanto isso, aqueles que colocam a verdade acima de seus interesses materiais, proclamando-a abertamente, trabalham ao mesmo tempo para o futuro próximo e pelo dos outros. Assim será com os adeptos do Espiritismo, já que a sua doutrina não é nada além do desenvolvimento e da aplicação da doutrina do Evangelho. E a eles também que se dirigem essas palavras do Cristo. Eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual, os frutos de sua coragem ou da fraqueza. Então, Kardec diz aqui que o mérito de defender nossas crenças está na razão das circunstâncias e não na importância dos resultados. Não é sempre que vale a pena enfrentar os perigos e as consequências de defender uma crença impopular, mas quando a crença é importante e quando as consequências são significativas, então a coragem de defendê-la acaba sendo uma virtude. Carregar a cruz, quem quiser salvar a vida. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, separarem, quando vos tratarem injuriosamente e rejeitarem o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e sede felizes, pois uma grande recompensa vos aguarda no céu. Foi assim que seus pais trataram os profetas. Passagem de Lucas, do capítulo 26, do capítulo 6, de 22 a 23. E uma outra passagem, chamando a si o povo com seus discípulos, ele lhes disse: Se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, carregue a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que se perder por amor a mim e ao evangelho, salvá-la-á. Na verdade, de que serviria ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Passagem de Lucas, capítulo 9, 23 a 25, de Mateus, capítulo 10, 38 a 39, João, capítulo 12, 25 a 26 e Marcos, capítulo 8, 34 a 36. Resumindo, sintetizando, essas passagens nos lembram a importância de viver de acordo com os nossos valores, mesmo quando enfrentamos dificuldades. Ele aqui enfatiza a importância de sermos autênticos no compromisso de valorizar o que acreditamos, em vez de priorizar apenas o material. Alegrai-vos, disse Jesus, quando os homens vos odiarem e vos perseguirem por minha causa, pois sereis recompensados no céu. Essas palavras podem ser interpretadas assim: sede felizes quando os homens, tratando-os com má vontade, vos derem a ocasião de provar a sinceridade de vossa fé, pois o mal que eles vos fizerem resultará em vosso proveito. Lamentai-lhes, então, a cegueira e não os amaldiçoeis. Em seguida, ele acrescenta: aquele que quiser me seguir, carregue a sua cruz. Ou seja, que ele suporte corajosamente as tribulações que a sua fé provocar. Pois aquele que quiser salvar a sua vida e os seus bens, renunciando a mim, perderá as vantagens no reino dos céus, enquanto os que tudo perderem na terra, até mesmo a vida pela vitória da verdade, receberão na vida futura o prêmio pela sua coragem, perseverança e abnegação. Mas aqueles que sacrificam os bens celestes pelos da terra, Deus dirá: já recebeste a vossa recompensa. Então, quando Jesus diz: alegrai-vos quando os homens vos odiarem e vos perseguirem por minha causa, ele está nos incentivando a encarar as dificuldades e as críticas de uma forma construtiva. É como se ele dissesse: quando você encontra oposição por causa daquilo que acredita, veja isso como uma oportunidade de demonstrar sua fé. Não retribua o mal com o mal. A parte em que Jesus menciona: aquele que quiser me seguir carrega sua cruz, pode ser comparada à ideia que, ao abraçarmos nossos valores, é bem provável
que enfrentaremos diversidade, dificuldade, enfim, vários obstáculos. No entanto, ele nos encoraja a suportar corajosamente essas dificuldades em nome da verdade e da fé. É isso. Finalizamos o capítulo 24. Na semana que vem entraremos no capítulo 25, Buscai e achareis. É a primeira parte do capítulo 25. Uma ótima semana a todos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.